Apocalipse 3, verso 7. Apocalipse 3, 7, diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abrirá. Conheça as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Eis, farei que alguns dos que são sinagoga de Satanás, desses que si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que o farei vir e prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amei. Porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venha sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vindo da parte de Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então vamos lá. Estamos estudando Apocalipse. Essa é uma tela que ajuda a não fazermos uma leitura sequencial do Apocalipse, porque em João, capítulo 1, João vai ver Jesus. No 2 e no 3 ele vai falar sobre as cartas da igreja. No 4 vai estar referindo ao trono de Deus. O 5, João vai ver o livro selado. E aí a partir do 6, tem as aberturas dos selos, de 1 a 6. O 7, João vai ver os selados de Israel glorificados. Automaticamente esse texto vai ser expandido mais na frente, no capítulo 12, 13 e 14, onde vai falar do anticristo, das 144 mil e o arrebatamento. No 8 e no 9, ele vai estar falando especificamente sobre o 7 selo. E aí vai remeter para o 15 e 16, quando João vê a ira de Deus, e para o 17 e 18, a descrição e destruição da Babilônia. Então, aqui o pastor Rodrigo tem falado, o texto até o capítulo 5, 6, ele vai numa sequência, depois ele vai ampliar um pouco mais para explicar o que está acontecendo. Aí tem o 10 também fala sobre isso, o 11, João vê a volta de Jesus, e aqui na volta vai ter o milênio, o juízo final, e vai terminar o Apocalipse com a nova Jerusalém no 21, 22. Então essa sequência nos ajuda a entender o Apocalipse sem ter que lermos ele sequencialmente, porque às vezes as pessoas querem ler ele em sequência e se perdem. Bom, nós começamos a nossa história em Éfeso, passamos por Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, hoje chegamos em Filadélfia. Vamos falar um pouquinho da cidade de Filadélfia. Primeira coisa, ela foi fundada por volta do ano 150 antes de Cristo, era controlada pelo rei de Pérgamo. Aliás, o rei de Pérgamo que fundou a cidade de Filadélfia foi governada por Átalo II, que também foi rei de Pérgamo. Ele recebeu esse título de Filadélfia, que quer dizer amor fraternal, do seu irmão que governava. E esse título foi dado pelo irmão que governava a cidade de Pérgamo, pela fidelidade que ele teve com o irmão. Por isso ele recebe esse nome, e ao fundar a cidade ele coloca o nome de Filadélfia. Essa cidade, no ano 17 depois de Cristo,
ela foi totalmente destruída por um terremoto. A cidade foi totalmente arrasada. E já no Império Romano, eles vão reconstruir a cidade. César Tibério, o imperador da época, vai reconstruir a cidade de Filadélfia. Seu nome atual é Alá-Sheri, cidade de Alá, que significa cidade de Alá. Ou seja, essa cidade existe hoje, está na Turquia, só que ela hoje é muçulmana. Essas aqui são algumas ruínas de Filadélfia, e aqui a atual cidade de Alá-Sheri, na Turquia. Essa cidade tornou-se importante porque ela fazia parte da província romana, ela exerce uma grande influência no mundo antigo, naquela região. Por quê? Porque ela se localizava numa parte estratégica e ela foi usada para disseminar a cultura grega, ou seja, o helenismo que Alexandre Grande tinha implantado, que era difundir a cultura grega e também a língua grega. Nós já estudamos aqui, falamos que desde a vinda de Jesus, dali para frente, o Império Romano comandava, administrava, mas a cabeça era grega. Então é tanto que o Novo Testamento foi escrito em grego. Foi a língua o grego koiné, que influenciou todo o contexto da época e foi importantíssimo para a divulgação do Evangelho, porque os judeus falavam o hebraico, quando eles retornaram do cativeiro, eles falavam o aramaico, e toda a língua daquela região de Roma que tinha conquistado falava o grego. Então, como todos falavam o grego, foi traduzido o Antigo Testamento para a língua grega, e o Evangelho foi difundido, porque tendo uma língua única fica muito mais fácil. É como o inglês hoje, que é praticamente uma língua universal. Sua atividade econômica principal era a produção de vinho, era a principal característica econômica dela. Consequentemente, isso vai levar à adoração de um deus chamado Dionísio, que é o deus Baco no grego, que é o deus do vinho, deus dos bacanais e tudo mais. Além de outros deuses que eles adoravam, mas principalmente Dionísio. Tem muito a ver ligado com a cultura deles, que é a questão da produção de vinho. Esse é Dionísio, era filho de Zeus com a princesa tebana Semele, filha do rei Cádio. Segundo a mitologia grega, Zeus, na cultura grega, na mitologia grega, ele se equipara ao nosso Deus. Só que Zeus era casado, e Zeus resolveu dar uma pulada de cerca. E aí ele se transforma em homem, ele se figura em um homem, e ele começa a relacionar com essa princesa. Só que a mulher dele descobre, e a mulher dele passa por ser uma criada. E nessa assistência, ela como criada, ela vai induzindo essa princesa, ela revoltada com a traição de Zeus, ela vai ficando revoltada com aquela situação, e ela vai encontrar um meio para destruir essa relação. E aí, como criada da princesa, ela começa a induzir a princesa para que ela pedisse para o seu amante que ele se apresentasse como realmente ele era. E foi falado para ela que ele era um deus, e a princesa foi seduzida por essa conversa, e ela pede para que Zeus se apresente para ela como ele era, como um deus. E Deus, seduzido por esse pedido, ele vai se apresentar para essa princesa como Deus, só que quando ele apresenta para ela como Deus, ela, diante de Zeus, da divindade, ela morre queimada. E nas cinzas, Zeus, olhando as cinzas
da princesa, vê algo mexendo. E quando ele foi verificar, era Dionísio. Havia uma criança, ela estava grávida, havia uma criança, essa criança foi criada e se tornou Dionísio também um deus. Isso é o que a mitologia grega fala a respeito de Dionísio. A igreja em Filadélfia. Primeira coisa que nós temos que saber sobre ela. Era uma igreja pequena e fraca. Filadélfia não era uma cidade grande. Era uma cidade estratégica, uma cidade importante, mas não era também uma cidade muito grande, principalmente depois do terremoto, da reconstrução dela. Essa igreja era cercada de gnósticos, gentios, e de judeus judaizantes. Então, era uma igreja que era muito pressionada. Era uma igreja pequena, não tinha muita estrutura, mas era uma igreja que zelava pela palavra, mas era pressionada pelos judeus e pelos gnósticos o tempo todo. Existia nessa região aproximadamente 1 milhão de judeus, não em Filadélfia, mas toda a região da Ásia Menor. E esses judeus, eles vão criar problemas em todas as igrejas. Todas as igrejas que nós estudamos, nós vemos a ação dos judeus judaizantes. O Novo Testamento, principalmente as cartas de Paulo, as cartas gerais, o pano de fundo dela é o gnosticismo e os judeus judaizantes. Por quê? Apesar de ter tido aquele concílio lá em Atos 15, chamado Concílio de Jerusalém, que definiu o que os gentios deveriam guardar ou não, ali houve uma ruptura com o judaísmo. Por quê? O judaísmo, a igreja inicial, ela congregava junto com o judaísmo, dentro da sinagoga. E aí os judeus exigiam que eles passassem pela circuncisão e cumprissem as leis do judaísmo. E nesse concílio, que Paulo participa com os outros discípulos, ficou definido que para os gentios, eles não era necessário para eles guardarem a lei judaica. Algumas outras coisas ficou definido lá, carne sacrificada, o sangue e tudo mais, prostituição, tudo mais, foi definido que os gentios não deveriam participar, mas não daquilo que o judaísmo estava exigindo. E ali houve uma ruptura, a igreja começa a caminhar sozinha, já não tendo mais espaço para congregar dentro da sinagoga, elas vão congregar de casa em casa. O Império Romano percebe que ela não até então ele achava que era uma ramificação do judaísmo. Por isso o Império Romano não perseguia, porque o judaísmo era tolerado pelo Império Romano. Sim, está lá em Atos 15. Chama-se Concílio de Jerusalém. Vamos dar uma olhadinha lá em Atos 15, que a gente fica melhor. A partir do 15 todo vai estar falando. Paulo vai dar a explicação do ministério dele sobre gentios e tudo mais. E aí vem a decisão lá no 19. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus. Mas escrevo-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, ou seja, proibir os gentios de participar de culto aos ídolos, de como de relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocada e do sangue. Porque Moisés tem em cada cidade, desde os tempos antigos, que pregam nas sinagogas onde é lido todos os sábados. Então, desvinculou as exigências do judaísmo e para os gentios foi determinado que aqueles que convertessem, eles teriam que guardar somente esses itens aqui, que já não eram poucos. E aí há uma ruptura da igreja, essa igreja que estava nascendo com o judaísmo. Enquanto ela estava à sombra do judaísmo, o Império Romano não perseguia, porque havia um acordo entre o Império Romano
e o judaísmo. Mesmo porque nós falamos aqui que os sacerdotes faziam parte do Império Romano, eram conselheiros do rei, pagadores de impostos e tal. Então o Império Romano tolerava o judaísmo porque, principalmente os sacerdotes, eram gente que tinha muito dinheiro. E o Império Romano queria era dinheiro. Se pagasse os impostos e adorasse o imperador, você poderia cultuar qualquer outro rei, qualquer outro ídolo. O Império Romano não proibia. Mas desde que você cultuasse o imperador e pagasse impostos. Essa igreja, quando ela rompe com o judaísmo, ela vai ter um problema. Ela vai começar a ser perseguida. Primeiro, pela sociedade, pelo próprio judaísmo, que começou a perseguir essa igreja, pela sociedade da época, que estava acostumada com as festas, com a idolatria, com tudo mais, e os cristãos não participavam dela, e por fim pelo Império Romano. Por quê? O imperador era Deus, César era Senhor, os cristãos falavam, Jesus é Senhor. E aí o Império Romano falou assim, mas que povo é esse que é escravo e está falando que tem um outro Senhor? E aí vem a perseguição do Império Romano sobre a igreja. E isso vai continuando, e voltando aqui às cartas de Paulo, quando o pano de fundo delas é exatamente essa, a questão do gnosticismo, uma seita que sai de dentro do cristianismo e começa a trazer um monte de heresias, e esses judeus que vão em todos os lugares que o evangelho é pregado em uma igreja estabelecida. Quando eu falo igreja, não estou falando um templo igual nós temos, era congregações, comunidades. Todos os lugares que essa igreja era estabelecida, esses judeus estavam lá. A carta de Gálatas, por exemplo, Paulo vai fazer na carta de Gálatas uma defesa do ministério dele, porque até aí vocês levantaram a suspeita sobre o ministério de Paulo. Então o pano de fundo de todas as cartas do Novo Testamento, ou é o gnosticismo, ou é os judaizantes, querendo fazer que essa igreja volte a passar pelos rituais do judaísmo, principalmente a circuncisão. Então esse é o pano de fundo. Então essa igreja de Filadélfia não era diferente, ela estava enfrentando esses dois grupos, daqueles gentios que, entre aspas, converteram, mas estavam envolvidos com o gnosticismo, e dos judeus judaizantes que queriam fazer com que essa igreja, obrigasse essa igreja a voltar a passar pelos rituais da circuncisão, do judaísmo. A apresentação de Jesus ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, e o que abre a porta e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Está lá em Apocalipse 3:7. Jesus vai apresentar para a igreja de Filadélfia, diferente da apresentação deles nas outras igrejas, e 3 características dele ele vai enfatizar. Primeiro, santo. Está lá em 1 Pedro 1,16, sede santos porque eu sou santo. Nisso a igreja de Filadélfia imitava Jesus, porque ela defendia essa santidade. Mesmo enfrentando muita dificuldade, uma igreja pequena, sem recursos, ela era uma igreja que preservava a palavra, buscava a santidade. A segunda característica que Jesus apresenta para essa igreja, o verdadeiro, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Toda a população civil, vamos dizer assim, adorava outros deuses, e também Dionísio. A igreja adorava o Deus verdadeiro. Então nisso ela também se equipara a Cristo. A chave de Davi está em Isaías 22:22, que diz assim: porém sobre o seu ombro a chave da casa de Davi, ela abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. Apocalipse 1:18, ele vai falar que tem as chaves da morte e do inferno, ou seja, Jesus vai falar que ele tem a chave da morte e do inferno. Pastor Rodrigues já falou isso aqui, quando está falando de chave, não é chave literal. Por isso que nós não podemos ler o Apocalipse de forma literal. Se nós formos ler o Apocalipse de forma literal, nós não vamos entender. Ele está falando de autoridade.
né? Filipenses 2, 9 e 11. Filipenses 2, 9 e 11. Vai falar sobre a autoridade que foi dada a Jesus. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ou seja, Jesus estava falando para a igreja de Filadélfia que ele estava dando a chave, ou seja, estava dando a autoridade, mesmo ela naquela circunstância de ser pobre, pequena, ela tinha essa autoridade, por guardar a palavra. Ele começa com um elogio: conheça as tuas obras, eis que tem posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Esse foi a introdução, aquilo que Jesus fala para essa igreja. Por que Jesus está elogiando essa igreja? Porque, mesmo debaixo de tanta dificuldade, enfrentando os judaizantes, enfrentando os gnósticos, ela mantinha-se firme. Ela não tinha recurso, era uma igreja pequena, mas ela mantinha-se firme à essência da palavra. Diferente de Esmirna. Esmirna também ele se apresenta assim, mas fala com ela, ó. Esmirna, ele diz: conheça a tua tribulação. Em Esmirna ele já apresenta para ela, falando assim: ó, eu conheço a tua tribulação. E já em Filadélfia ele fala: eu conheço as tuas obras. Ele ainda tinha, ou seja, Filadélfia ainda tinha oportunidade, apesar de ser pequena e fraca, de fazer obras. Como nós vimos em Filadélfia, em Esmirna, ela não tinha essa possibilidade. Já em Filadélfia, deixa essa possibilidade, apesar dela ser pequena e fraca, ela tinha essa possibilidade ainda de fazer obras. A gente vai ver mais à frente que discutir também sobre essa questão, que não há muito no texto, não nos dá muita base para que ela seja uma igreja evangelística. Falando de obras, a gente compara com as outras igrejas que foram citadas no Apocalipse. Éfeso tinha o primeiro amor, a igreja que abandonou o primeiro amor, então ela deixou de fazer obras, né? A igreja de Pérgamo era uma lástima, unida com o império, com o Estado e com doutrina totalmente corrompida. Nós vimos isso aqui. Então, também não tinha obra. Tiatira, o governo humano no lugar do Espírito Santo. Clericarismo e desvio doutrinários graves. Uma igreja com essas características, ela não vai fazer obra. Jesus vai chamar a atenção delas justamente por essas questões, do envolvimento delas com o mundo. Uma com o governo, outra com toda a sociedade da época. Então, nós vimos isso aqui. Em Sardes, também pela mesma forma. Sardes tinha aparência de viva, mas era morta. Era uma igreja que estava apagada. Então, como que ela ia fazer obra? Filadélfia ainda tinha essa oportunidade, porque, apesar de pequena e fraca, ela tinha a essência, ou seja, guardava a palavra genuína. Por isso que Jesus vai elogiar. Vamos falar um pouquinho sobre essa porta, uma porta aberta. E aí nós temos duas situações. Qual que é o sentido dessa metáfora de porta aberta? Nós podemos pensar em duas possibilidades, né, a respeito dessa metáfora. O Novo Testamento emprega porta em ambos os sentidos. Então, buscando dentro do Novo Testamento o emprego dessa expressão porta, que Jesus usa, nós vamos ver lá em 1 Coríntios 16, 9, Paulo fala que foi-lhe aberta uma porta grande, ou seja, uma oportunidade de evangelismo.
Em 2 Coríntios 2,12, ele também fala, quando chegou a Trode para pregar o Evangelho de Cristo, uma porta se me abriu no Senhor. Então, essa expressão, uma porta aberta, ela já foi usada anteriormente no Novo Testamento, principalmente por Paulo, referindo-se a uma oportunidade de evangelização. Então, essa igreja de Filadélfia, quando Jesus fala que dou a chave da autoridade e deixa uma porta aberta, nós podemos pensar em duas possibilidades. A primeira, que essa porta aberta significava que ela tinha a oportunidade de fazer evangelismo, e nós vamos ver ao final que não me parece que seja essa, que seja mais a segunda opção, ou a outra opção, porta da salvação. Ou essa porta aberta vai significar oportunidade de evangelização, ou essa porta aberta que está colocando para ela seria a porta da salvação, considerando que ela era uma igreja pequena, uma igreja fraca, mas foi elogiada pela preservação da palavra. Também é usada essa porta em outras circunstâncias, na primeira como oportunidade de evangelização, e agora nós vamos ver ela sendo usada na condição de salvação. Jesus vai falar assim, lá em João 10:9, eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo. Então Jesus está se identificando como a porta. A porta que agora ela tem um outro sentido, não é mais a porta de oportunidade de fazer evangelização, é a porta, a oportunidade de salvação. Então, o que nós estamos discutindo sobre esse texto lá de Filadélfia é qual o sentido que essa porta foi colocada para Filadélfia. O segundo, Mateus 23:3, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais e nem deixais entrar o que estão entrando. Ou seja, se Jesus é a porta, aqueles que estavam convertendo estavam entrando pela porta. E no caso específico aqui, os fariseus estavam sendo pedra de tropeço e impedindo que esses que estavam se convertendo entrassem por essa porta para o reino de Deus. Lá em Mateus 7, 13, 14, Jesus também vai falar de duas portas. Fala dos dois caminhos das duas portas. Um caminho estreito, difícil, mas que conduz a uma porta estreita, mas todos que entram por aquela porta alcançarão a salvação, entrarão no reino de Deus. Ao contrário, existe também um caminho largo, uma porta larga, mas esses que trilham esse caminho irão para a condenação eterna, não entrarão no reino de Deus. Então, qual que é o sentido dessa porta em Filadélfia? Seria evangelização? Ou seria salvação? Eu entendo que ela traz mais para a questão da salvação, porque era uma igreja pequena, numa cidade não tão grande, cercada de judaizantes, cercada de ímpios gnósticos, de gente que estava dentro da igreja, mas mantinha a cultura gnóstica. Então, o sentido que me parece melhor para essa porta aberta seria essa segunda opção. Vamos ao contexto. Como pensavam os judeus lá de Filadélfia? Esses judeus pensavam da seguinte forma: primeiro, somente aqueles que eram descendentes sanguíneos de Abraão teria salvação. Aí, nesse caso, a porta não passa a ser mais Jesus, ela passa a ser Abraão, é a porta da salvação. Se esses judeus que estavam lá, eles diziam que a salvação, para que ela ocorresse, tinha que ser mediante a descendência sanguínea de Abraão, então Jesus fica de lado. Não há necessidade de Jesus para a salvação. A salvação fica, então, direcionada para Abraão. Já os cristãos judaizantes, que estavam dentro da igreja, mas continuavam com essa prática
tinham que passar pela circuncisão. Aliás, aqui troca aqui que eu... judeus judaizantes, em vez de cristãos, judeus judaizantes. Eles entendiam que, mesmo que a pessoa não fosse da linhagem de Abraão, fosse um prosélito, por exemplo, que é aquela pessoa que gostava se convertia ao judaísmo, mesmo nessa circunstância, ele só seria salvo se ele passasse pela circuncisão. Então, a circuncisão, ela passa a ser a porta da salvação e não Jesus. Por isso que nós temos duas situações da porta, que ele vai falar para a igreja de Filadélfia: eu ponho diante de ti uma porta aberta. E aí nós temos esses dois sentidos, que essa porta, no primeiro momento, significaria oportunidade de evangelização, ou que essa porta significaria a questão da salvação. Pelas características, eu entendo que seja mais a segunda. Então, principalmente por causa desse ataque que a igreja sofria. Eles colocavam para a igreja essa situação: tem que ser descendente sanguíneo para ter salvação, tem que passar pela circuncisão. Então, Jesus, que é a porta, que se declara a porta, ele fica de lado. Há necessidade de mais alguma coisa para que essa salvação seja alcançada. Então, o próprio Jesus vai fazer essa refutação. Ele vai falar assim: a porta de ingresso no reino dos céus eu abri um dia e a ponho gratuitamente diante de vocês. Então, o próprio Jesus vai refutar essas afirmações que esses judeus estavam fazendo. Os que queriam a circuncisão e os que falavam que a salvação era por meio da descendência sanguínea de Abraão. Filadélfia teria se tornado uma igreja caracteristicamente missionária? Não. Não há, a gente lendo o texto, não há evidência que, após essa palavra, Filadélfia tenha se tornado uma igreja missionária, uma igreja que, a partir daquele momento, foi fazer missão. Não há essa indicação. Então, por isso que reafirma a segunda hipótese. Registros antigos e modernos também não fazem menção nenhuma de atividade evangelística em Filadélfia. O texto fala que ela foi preservada por guardar, por ser fiel à palavra, mas não fala que ela teve uma expansão missionária. O foco principal está na pressão que os judeus exerciam sobre a igreja. Esse é o foco da carta de Filadélfia. Exatamente essa pressão que estava vindo sobre a igreja. E não nesse sentido dela ter sido a igreja que fez evangelização. Conclusão que nós chegamos: a ação evangelizadora foi realizada principalmente pela igreja de Antioquia. Foi a igreja que foi a base para toda a evangelização na Ásia Menor. Quando Paulo e Barnabé, que a igreja ora, impõe as mãos e manda eles para a obra missionária, eles iam, faziam as viagens, abriam as igrejas e retornavam para Antioquia. Todo o ministério, primeira, segunda, terceira carta de Paulo, depois Barnabé foi sozinho, foi com João Marcos. Toda a ação missionária na região da Ásia Menor foi feita pela igreja de Antioquia. Ela serviu de base para que eles fossem. Ela investiu mandando os missionários. Então, eles iam, faziam as viagens, abriam a igreja, deixavam alguém tomando conta, treinavam alguém, deixavam alguém tomando conta, e depois eles retornavam para Antioquia. Quando Paulo não tinha oportunidade de retornar a essas igrejas, ele mandava carta. E todas essas cartas que Paulo enviava, ele estava corrigindo alguma coisa na igreja. Então, falar que Filadélfia foi a igreja que expandiu a evangelização na Ásia Menor é forçar a barra. Porque quem fez isso realmente foi Antioquia.
A igreja em Filadélfia era pequena, pobre, mas era fiel. Então, o sentido ali é que ela, mesmo sendo pressionada por esses judeus e pelos gnósticos, ela resistia firme e mantinha a fidelidade da palavra. Ela é exaltada não pela obra missionária, mas por causa da fidelidade e por guardar a palavra. Então, a questão do sentido da porta aberta, eu entendo que é a segunda opção. Porque não há registros, nem no texto, nem depois, falando que ela foi uma igreja missionária. Já Antioquia, não. Antioquia fala que ela expandiu o evangelho para toda a região da Ásia. Esse é um mapa essa linha aqui, em vinho, é a área conquistada pelo Império Romano. Talvez está distante para quem está aí atrás, mas cada pontinho desse azul aqui, ó, era uma igreja importante da época, que foi fundada, principalmente no 4º e 5º século, com os pais da igreja. Ou seja, os discípulos que iniciaram, Paulo começou e foi dado continuidade com os pais da igreja. Esses pontinhos vermelhos aqui eram exatamente igrejas menores ou os concílios ecumênicos, que foram ocorrendo durante a 2º, 3º, 4º século, 5º século. Todo esse período foram feitos diversos concílios, e esses concílios definiram a teologia que nós temos ainda nos nossos dias. Quando você fala determinados procedimentos da igreja, forma de cultuar, questão da trindade, se Jesus é Deus, se Jesus não é Deus, quem morreu na cruz, se foi Deus ou se foi homem, todas essas discussões, elas deram início nesses concílios. Elas foram levadas para esses concílios, e esses concílios definiram. Por quê? Várias heresias estavam entrando nesse processo, e esses pais da igreja, eles foram importantíssimos para definir essa teologia, para combater essas heresias e definir a teologia, e a base dela que nós temos hoje vem dessa época. Ele vai usar também para a igreja, de novo, o termo sinagoga de Satanás. São judeus gnósticos e judaizantes. Em Esmirna, eles são apresentados em Apocalipse 2:9 como blasfemadores. Na carta a Esmirna, vai aparecer nessas duas cartas, tanto Esmirna como Filadélfia, a questão dos judeus judaizantes. Então, em Esmirna, eles vão ser apresentados como blasfemadores, e em Filadélfia, eles vão ser apresentados como mentirosos. Eles estavam dentro da igreja, se diziam cristãos e não eram. E Jesus vai falar que, pela fidelidade de Filadélfia, que ele faria com que alguns que se diziam cristãos e não eram, eles iriam se prostrar diante da igreja. Então, esse é um outro termo que é usado nessa carta. Há possibilidade hoje de alguém acabar tendo essa característica, de ser uma sinagoga de Satanás? Eu entendo que sim. Pessoas que distorcem as escrituras, adotando padrões satânicos de interpretação, são consideradas uma sinagoga de Satanás. E tem muito por aí, que pega o texto bíblico, fora do seu contexto, distorce ele e prega uma heresia satânica que levando o povo a se perder. Caracteriza pelo uso de textos isolados e manipulados com o intuito de fazer o povo tropeçar. João 8,44, Jesus disse aos judeus falsos que eles eram filhos do diabo. Jesus bateu de frente com esse tipo de judeus. E no seu discurso lá em João 8,44, ele vai apontar o dedo para eles e falar: vocês são filhos do diabo. São mentirosos e filhos do diabo. Então a gente tem que ter muito cuidado com a teologia que é ensinada hoje. Principalmente a teologia do din-din. Ela é uma distorção, uma aberração da palavra de Deus, e tem muita gente correndo atrás dessa teologia da prosperidade. Você pode observar que ela só faz sentido em classes, vamos dizer assim, classe C, D, E.
classe B e A, de gente que tem muito dinheiro, ela não faz sentido, ela não cola. Ela vai pegar esse pessoal para baixo. Então, é uma teologia perigosa e que os caras usam e estão milionários. Os caras estão riquíssimos. As igrejas que adotaram esse estilo de pregação, vamos dizer assim, na gíria popular, bombaram, estão, entre aspas, cheias, mas na realidade elas estão inchadas. Porque tem muita gente, mas gente convertida genuinamente são poucos. E aqueles que se convertem saem, porque começam a enxergar na palavra a distorção, eles não conseguem ficar e saem, procuram outra igreja. Questão da grande tribulação, é outra questão que está na caixa de Filadélfia. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei na hora da provação, que há de vir sobre toda a terra para experimentar os que habitam sobre a terra. Esse texto de 3:10, ele é um indicativo de uma palavra profética. Não há registro de Filadélfia ter enfrentado esse tipo de problema. No século 17, em 17 ela foi destruída pelo terremoto, mas foi reconstruída e essa igreja estava presente. Então, não há indício que ela passou por essa grande tribulação. Ela tinha, sim, essa pressão, era uma igreja pequena, pobre, sofria pressão, mas guardava a palavra. Mas essa tribulação, nessas proporções, não há registro. Os pré-tribulacionistas ensinam que a igreja não passará pela grande tribulação. Esse é um problema grave. Por quê? 99% da igreja brasileira crê nessa doutrina. Seria ótimo se fosse assim. Também, um dia, eu criei dessa forma. Hoje eu não vejo dessa forma. Porque quando você vai na origem e descobre como que ela surgiu, já te lança um bocado de dúvida. E quem divulgou, quem fez, quem divulgou e a forma como ela foi divulgada. As pessoas que divulgaram. Tomara que ela seja verdade. Que realmente a igreja não passe pela grande tribulação, que nós sejamos arrebatados antes da grande tribulação. Mas, biblicamente, ela não se sustenta. Apesar de ser texto bíblico e tudo mais, respeito quem crê dessa forma, eu também creio, mas hoje eu não vejo dessa forma mais. Hoje, o pastor Rodrigo tem ensinado aqui a outra, que a igreja passa 3 anos e meio. A MID. A MID e a pós, ela é muito mais bem fundamentada dentro da palavra do que essa. E a gente vai ter um vídeo aqui que eu fiz questão de trazer para vocês entenderem de onde ela surge e como ela surge. Por que há dúvida sobre ela.